como que uma técnica que era visual e baseada em signos se tornou matemática e baseada em cálculos complexos. Olha, os árabes foram os grandes preservadores, mas ao tentarem melhorar ou sistematizar o que já funcionava, que era a astrologia helenística, eles introduziram as sementes da confusão que permeiam a astrologia até hoje. Quer entender como que isso aconteceu? Quer saber por que a astrologia virou essa bagunça que é hoje em dia? Então pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo entender essa história. Falando de astrologia. Olá para você que veio entender a história da astrologia, entender mais esse capítulo que é da astrologia medieval árabe-persa, que inclusive recentemente aqui no canal a gente fez uma série de vídeos falando sobre as casas astrológicas segundo o entendimento árabe-persa. Hoje vocês vão entender essa astrologia aí. Tá aqui nos cards a playlist para vocês verem as 12 casas segundo essa ótica. Então hoje a gente vai entender como que era nesse período medieval a astrologia. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal falando de astrologia. Esse canal a gente fala de astrologia, mas astrologia tropical, do jeito tradicional, entendeu? E como eu estava dizendo, o que a gente vai falar hoje é sobre esse período medieval. O que acontece, gente? Depois da queda do Império Romano, o conhecimento helenístico, ali daquela astrologia helenística que a gente viu no último vídeo, se você não viu, tá aqui nos cards o vídeo. É importante que você assista desde o começo, tá? Então, ó, tá aqui nos cards a playlist para você ver essa série de vídeos desde o início, tá? O da astrologia helenística é o segundo, esse aqui é o terceiro. Então, gente, depois da queda do Império Romano do Ocidente, esse conhecimento da astrologia helenística foi migrando para o leste. Houveram traduções do grego para o siríaco, para o pahlavi e aí finalmente para o árabe. Bom, mas antes da gente destrinchar toda essa história e entender o que mudou, o que não mudou, como que era a astrologia nesse período, eu vou pedir para você deixar aquele like no vídeo. Quem deixa o like mora aqui no meu coração, você já sabe, né? E se você não tá inscrito, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Vem muita coisa boa por aí. Comenta aqui para mim se você já conhecia a história da astrologia, se você não conhecia. Você tá gostando dessa série? O que vocês acham que vem pela frente? Me conta aí que eu tô curioso para saber o que vocês estão pensando. Mas é isso, vamos continuar aqui a entender o período árabe. Então, gente, o período árabe-persa começa com a fundação da cidade de Bagdá. E nisso houve um movimento de tradução dos textos helenísticos, como dos autores Doroteus de Sidon, Ptolomeu, que eram escritos ali em grego, né, para o árabe e o persa. O marco inicial desse período tá ali em meados do século VII. Tá? 750, por aí, da Era Comum, tá? Já na nossa era. Isso ali com a ascensão do Califado Abássida. Os principais autores desse período são Masha Allah, Abu Mashá e Al-Biruni. Mas então, gente, o que eles mantiveram, né? Qual foi o legado aí dos árabes? A astrologia medieval funcionou, na verdade, como uma guardiã da estrutura técnica fundamental estabelecida ali na astrologia helenística. Embora o período medieval tenha adicionado complexidades matemáticas e novas divisões de casas ali, o esqueleto, né, do sistema permaneceu helenístico. O que foi preservado inclui, por exemplo, o septenário. Eles usavam exclusivamente os 7 planetas visíveis no céu, até porque não era possível encontrar esses planetas que não são vistos a olho nu, né? Nessa época aí. Outra coisa que eles mantiveram foram as dignidades essenciais. A estrutura de domicílios, exaltações, triplicidades, termos e faces. Isso foi mantido integralmente. Os lotes é outra coisa aí que eles preservaram. Pode-se dizer que eles preservaram, vai. Que é assim, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos lotes árabes. Não, gente, então, o que acontece? Os lotes, eles eram helenísticos, tá? Enfim, daqui a pouco vocês vão entender isso melhor. Então, esses lotes que já eram helenísticos, eles foram traduzidos e expandidos pelos autores persas e árabes. Os aspectos ptolomaicos, né? Lembrando que Ptolomeu era do final da era helenística, né? Ele
sistematizou a astrologia helenística ali no livro Tetrabiblos. Então, no período medieval, houve a manutenção dos 4 aspectos fundamentais, que são sextil, quadratura, trígono e oposição, e a conjunção, né? Que a conjunção não é um aspecto. Na realidade, os aspectos é que são conjunções à distância. Enfim, e isso continuou sendo baseado na geometria dos signos, conforme a gente viu no vídeo passado da astrologia helenística. Embora eles tentaram dar uma melhorada, sabe quando melhorar estraga, gente? Então, eles tentaram dar uma melhorada nisso daí. Mais pra frente do vídeo a gente vai entender que eles deram margem para errarem lá na frente. Outra coisa, senhores do tempo. Técnicas preditivas vitais, como as profecções anuais, revoluções solares, continuaram sendo a base da cronocracia medieval. Outra coisa que eles preservaram foi o zodíaco tropical, que é a divisão da eclíptica em 360 graus, baseada nos equinócios e solstícios. Então, gente, a astrologia medieval, na verdade, ela aplicou a mecânica helenística, focando intensamente ali na preservação dos textos de Doroteu de Sidon, Ptolomeu, Vétius Valens, Antíoco de Atenas. Mesmo que a interpretação deles tenha ganhado contornos mais rígidos ou talvez moralistas, conforme o tempo foi passando, tá? Então, autores como Machá Alá e Abu-Machar beberam diretamente da fonte dos autores helenísticos. Eles sempre citavam Doroteu de Sidon, Vétius Valens. No início da era medieval, a coisa ainda era muito fidedigna ao que era praticado no período helenístico. Então vamos conhecer aqui os 3 principais autores do início da era medieval. Machá Alá, ele viveu de 740 até 815. Ele foi um dos astrólogos judeus que trabalhou na fundação de Bagdá em 762, tá? E ele é o mais antigo aí desses 3 que a gente vai ver aqui. O período da sua produção literária ativa vai de 762 até 815. As obras dele tratavam de astrologia mundana. Astrologia mundana, para quem não sabe, é o que hoje se chama de astrologia mundial, que fala de geopolítica, países, isso aí, tá? Ele falava de astrologia horária, que é aquela de fazer perguntas para o céu. E ele também falava bastante sobre a técnica de recepção. O nome dele hebraico original era Manasseh, ou Jetro, em algumas fontes. Então ele nasceu na Pérsia, que hoje é o Irã, né? Mas ele viveu e trabalhou em Basra, que hoje fica no Iraque. O nome Machá Alá é uma expressão árabe que significa o que Deus quis. Então era um nome profissional que ele adotou enquanto ele trabalhava para o califado. Era tipo um nome artístico, tá? E ele foi um dos 4 astrólogos principais escolhidos ali pelo califa Al-Mansur para calcular o mapa de eleição, tá? Que faz parte da astrologia eletiva, para a fundação da cidade de Bagdá. Então vocês já veem que a cidade de Bagdá ela foi planejada astrologicamente, tá? Isso lá em 762. O fato de um judeu persa ocupar um cargo de tamanha importância ali no coração do Império Islâmico mostra o prestígio técnico que ele tinha. Muitas pessoas acham que ele era muçulmano só porque ele escrevia em árabe e vivia no califado islâmico. Mas só que o movimento de tradução e prática daquela época, gente, era extremamente multicultural. Ele era composto por cristãos, judeus, sabeus, que preservaram o conhecimento grego helenístico. Outro autor dessa era o Abu-Machar. Esse viveu de 787 até 886. Esse foi o mais influente do período medieval árabe. Ele viveu quase 100 anos, né? A produção intelectual dele começou por volta de 820, mas as suas obras fundamentais, como o Introductorium Maius, foram escritas em 840 e 860 da Era Comum. Então, gente, ele era o grande defensor da filosofia aristotélica aplicada à astrologia. E o terceiro autor que a gente vai ver aqui é o Alcabitus, Alcabiche. Você vai encontrar aí como Alcabitus, Alcabice, Alcabize. Enfim, não sei como é que se pronuncia, tá? Ele faleceu em 967. Ele viveu no século seguinte, de Machá Alá e Abu-Machar. E foi o autor do Manual Técnico, que se tornou padrão nas universidades europeias, séculos depois. A obra principal dele foi a Introdução à Arte do Julgamento das Estrelas, que foi escrito ali por volta de 950 a 967. Ele ficou conhecido pela introdução formal do sistema de divisão de casas por quadrantes. O sistema dele é conhecido como Alcabitus.
Se vocês estiverem utilizando um aplicativo mais sério de astrologia, quando vocês vão lá nos sistemas de divisão de casas, vai ter lá um tal de Alcabitos. É desse cara aqui, tá? Enfim. Vocês já vão entender minha raiva já, mas enfim. O problema dele, gente, foi ter feito essa graça aí de sistema de divisão de casas, tá? Porque outras coisas ele fazia até que bem, tá? Tipo, na série sobre as 12 casas, eu tava sempre citando ele, entendeu? Então, gente, vamos ver agora o excesso das partes árabes. Então, na era helenística, os 7 lotes herméticos eram a base fundamental, tá? Já existiam os lotes na era helenística. Esses 7 herméticos eram os lotes respectivos a cada um dos 7 planetas. Então, tinha Fortuna, que era o lote da Lua, o Espírito, que é o lote do Sol, Eros, que é o lote de Vênus, Necessidade, que é o lote de Mercúrio, Coragem, que é o lote de Marte, Vitória, que é o lote de Júpiter, e Nêmesis, que é o lote de Saturno. Autores como Vettius Valens já usavam outros lotes, tá? O lote do pai, o lote da mãe, dos irmãos. Totalizava ali entre 20 e 30 lotes, por aí, tá? Os persas e os árabes pegaram essa semente e criaram uma verdadeira floresta de centenas de lotes, as famosas partes árabes. Mas assim, eles criaram um lote pra tudo, tá? A parte do comércio, a parte do feijão, a parte da traição. E como que eles desenvolveram esse raciocínio? O segredo tá na matemática simbólica. Os árabes perceberam que a fórmula helenística básica era uma tradução de distância emocional / física em graus. A lógica era, o lote é igual ao ascendente mais o planeta A menos o planeta B. Então eles entenderam que o ascendente era o ponto de manifestação física na Terra. E a distância entre os dois planetas, o A e o B, representava a relação temática entre eles. O raciocínio algorítmico por trás. Para criar centenas de lotes, eles aplicaram essa lógica aí a todos os assuntos possíveis e imagináveis. Por exemplo, você quer saber o preço do trigo? Então você pega a distância entre o planeta que rege o trigo e o planeta que rege o comércio. Aí você projeta o resultado ali no ascendente. Onde cair é o lote do trigo. Quer saber sobre traição? Então você usa a distância entre o regente da casa 7 e o planeta Marte. Aí você pega isso, coloca no ascendente, aonde cair é o lote da traição. Então eles transformaram os lotes em uma espécie de software de busca, sabe? Dentro ali do mapa. Se a configuração geral do mapa era o hardware, os lotes eram aplicativos específicos para responder perguntas assim muito pontuais. E o porquê que eles fizeram isso, né? Porque houve uma mudança de mentalidade da era helenística, que era a era de ouro, para a era medieval. Havia busca pela precisão total. Enquanto os helenísticos focavam na estrutura do destino e do caráter, que é o esqueleto, digamos assim, os árabes já queriam prever detalhes cotidianos. Eles queriam saber se o camelo ia ser vendido, se a safra do algodão ia ser boa, ou se o rei ia ser envenenado. Daí também teve o desenvolvimento da astrologia horária. Foi nesse período aí que a astrologia de perguntas se tornou a astrologia horária, que é aquela de fazer perguntas, entendeu? E aí ela explodiu nessa época, tá? Daí para responder, eu vou recuperar o meu anel perdido? Os astrólogos precisavam de pontos matemáticos extremamente específicos. Teve também uma influência persa aí, tá? Muitos desses lotes extras vieram de tradições persas, que já eram obcecadas por essas subdivisões matemáticas complexas, né? Como o Machar e Al-Biruni sistematizaram tudo isso. Para você ter uma ideia, o astrólogo Al-Biruni chegou a listar quase 100 lotes diferentes nos seus escritos, tá? Tipo, gente, ele tinha o lote da melancia, entendeu? O lote da pobreza, o lote dos inimigos ocultos, mas o da melancia me pegou muito. E qual que é o problema dessa expansão? A crítica que muitos astrólogos helenistas fazem, e eu concordo, é que quando você cria um monte de lotes desse jeito, você acaba poluindo a leitura, né? O que os árabes fizeram foi dar uma poluída aí nessa leitura. Na era helenística, os 7 lotes principais já descreviam a alma e o destino físico com perfeição. Quando você foca lá no lote do trigo, no lote da melancia, você perde um pouco aí dessa visão do conjunto que Valens e Doroteus defendiam. Mas aí me fala aqui nos comentários, o que você acha?
Você acha que esse excesso de lotes ajudou a tornar a astrologia mais prática? Ou você acha que isso acabou criando uma bagunça técnica que afastou os astrólogos da raiz? Agora a gente vai ver a confusão dos orbes e aspectos. Qual que era a visão helenística? O aspecto era uma configuração entre signos. Se um planeta está em Áries, o outro está em Câncer, eles se enxergam. Existe uma quadratura. Não importa o grau. Um planeta pode estar em 29 graus de Câncer, o outro em 1 grau de Áries. Quadratura, tá? Eles estão em quadratura, porque tudo funciona por signos inteiros. O signo é indivisível. Se os planetas estão em signos que fazem quadratura entre si, eles estão em quadratura. Porque sim, gente, o aspecto não é de planeta para planeta. O aspecto é de signo para signo. Então, um signo tem aspecto com outro signo. Quando o planeta entra naquele signo, ele apenas entra no fluxo desse aspecto, entendeu? Mas o aspecto é do signo para o signo, não é de planeta. Esse que é o ponto que vocês têm que entender. O que os autores medievais fizeram foi introduzir a física da luz ali no planeta em si. Então, para eles, os planetas não apenas olhavam um para os outros, eles emitiam luzes, emitiam raios físicos, tá? E aí eles introduziram os orbes. Os principais responsáveis por essa sistematização foram Machalá, olha quem diria, né? Já lá no século VII. E principalmente Abu-Machá, no século VIII. Daí tinha um conceito que é Moitié, que significa metade. Então assim, gente, eles não usavam os orbes para os aspectos em si. Eles não estavam de tudo errado. É que os outros não entenderam depois. Lá na frente, não entenderam o que eles estavam fazendo, porque eles complicaram o negócio que era simples, entendeu? Foram tentar inventar a roda. Aquela coisa, se melhorar, estraga. Ah, então vamos melhorar. Estragou. Como eu estava falando, eles não usavam esses orbes para o aspecto em si, como se faz hoje na astrologia moderna e tal, entendeu? Na verdade, eles usavam esses orbes apenas para o planeta. Então, cada planeta tinha um corpo de luz. É tipo até onde que o brilho do planeta alcança, sabe? Então, por isso cada um tem um diâmetro específico. O orbe era a metade desse diâmetro, tal do Moitié. Então, vamos ver o refinamento aí do Abu-Machá. Na obra Introductorium Maius, o Abu-Machá detalha que o aspecto começa a ganhar corpo quando a distância entre os planetas é menor que a soma das suas metades, né? Os orbes ali. Então, assim, ó, imagina que aqui tem um planeta e aí em volta tem um corpo de luz ali, que é onde que vai o brilho do planeta. Por exemplo, Saturno ou Júpiter, eles vão dar 9 graus. Então, 4,5 para um lado, 4,5 para o outro, entendeu? Daí, quando o aspecto está chegando aqui e começa a pegar esse grau que vai dar o orbe do planeta, aí que o aspecto fica funcionando para valer, fica intenso. Mas, na verdade, eles entendiam que desde que entrou no signo já funcionava o aspecto, mas só que bem fraquinho, bem sutil. E aí, quando encostava no orbe do planeta, né, tem que encostar no do planeta aqui e no do planeta lá, né? Cada um tem um orbe diferente. Quando o aspecto tá pegando tanto no orbe de um quanto no orbe do outro, aí pronto, o negócio engrenou, aí ficou forte, entendeu? O aspecto. E aí vai, quando sai desse orbe, quando o aspecto passa do grau do orbe de um dos planetas, aí começa a enfraquecer o aspecto, entendeu? Mas dura ainda até sair do signo, porque o aspecto dura dentro daquele signo inteiro, entendeu? Daí, se os planetas não estão em signos que se olham, não há aspecto. Mesmo que estejam em graus próximos, mesmo que eles estejam em pontos onde que os orbes estariam ali no grau que ia encostar, mas meio que já passou do signo que faz o aspecto, ou não entrou no signo que faz o aspecto ainda, então não tem aspecto, porque em primeiro lugar é o espaço do signo. Essa coisa do orbe era secundária, entendeu? Essa coisa do orbe foi um refinamento que eles fizeram ali para poder entender melhor o aspecto, para poder falar, não, aqui ele fica mais forte, o resto tá mais fraco, porque eles achavam que era muito espaço, né, ali dentro do signo, entendeu? Ou seja, aquela coisa, eles tentaram melhorar o negócio, estragou, entendeu? Porque lá na frente, todo mundo entendeu errado isso. Aí esqueceram que o negócio era pelo signo e ficaram levando em consideração esse troço desse orbe. Isso só confundiu as coisas. Eu vou falar pra vocês, sabe de onde eles tiraram esse orbe? Eles tiraram, ó, da cabeça deles, entendeu?
Essa é a verdade, eles tiraram da cabeça deles. Fazendo cálculo que não estava baseado em nada. Não é como os antigos, que o que eles escreveram estava baseado naquilo que foi observado por séculos. Não, os árabes fizeram esses refinamentos apenas na ponta do lápis mesmo, entendeu? No que a matemática falou. Só que a astrologia não é matemática, entendeu? É simbolismo. Então, na verdade, gente, esse orbe ele servia só para medir a intensidade e a perfeição do aspecto, entendeu? Eles queriam entender o momento exato do evento. Sendo que o momento exato do evento é quando o negócio fica partiu, que é quando tá exatamente exato, né? Se um planeta tá em 5 graus e 45, aí o outro chega em 5 graus e 45. Pronto, o aspecto tá exato, é o momento exato do negócio. É ali que é o momento exato do negócio. Não precisavam inventar a roda, mas eles quiseram inventar a roda, entendeu? Então eles falavam que quando os planetas estavam no mesmo signo, ou em signos configurados, né, em signos ali que formam aspecto, aí quando os orbes se tocavam, aí que começava a acontecer as coisas do aspecto. Balela, o negócio já começava desde que os dois estavam ali em signos que tinham o aspecto, ou no mesmo signo, que aí faz a conjunção, entendeu? É o signo inteiro, gente. O negócio é o signo inteiro. Eles que queriam inventar a roda. Mas aí, conforme os orbes se tocavam, eles falavam que o negócio tava para acontecer. Olha, eu não preciso de um orbe para achar que o negócio tá para acontecer. Se tá chegando perto do grau do planeta, é porque tá mais perto, né? É porque as coisas estão acontecendo com mais intensidade. Na verdade, as coisas começaram a acontecer desde o início do signo. Mas quando eles vão chegando mais perto ali do grau do planeta, quanto mais perto tiver, mais perto tá de acontecer o clímax das coisas, entendeu? Vai passando do grau exato, onde que o aspecto fica exato, o clímax passou. Então, aos poucos, a coisa vai se desintensificando, entendeu? Até sair do signo, até desconfigurar o aspecto. É assim que funciona. É simples, não precisa inventar roda, entendeu? Mas não, eles queriam refinar demais. Esse que é o problema. Então, só para vocês saberem, vou passar aqui os orbes padrão que eles utilizavam. Não é para vocês ficarem usando isso não, porque é uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Tá certo. Mas é só para vocês saberem, tá? Foi nesse período aí que se cristalizou esses orbes que muitos astrólogos tradicionais ainda usam hoje em dia, tá? Os modernos não, os modernos cada um fala uma coisa. Enfim. Então, o Saturno, eles colocaram 9 graus. O Júpiter, eles colocaram 9 graus. O Marte, 8 graus. O Sol, 15 graus. Vênus, 7 graus. Mercúrio, 7 graus. E a Lua, 12 graus. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles queriam transformar a astrologia em uma ciência física e aristotélica. Então, se os planetas afetam a Terra, deve ter um meio físico, uma luz, um raio, alguma coisa ali por onde essa coisa acontece, entendeu? E aí o orbe era a representação matemática dessa influência física que vai emanando do corpo do planeta. Mas qual é a comprovação de que isso acontece? Nenhuma, entendeu? Eles só calcularam lá. E aí vocês sabem, né? Isso aí só foi complicando as coisas e é por isso que depois foi bagunçando tudo. É aquela história do telefone sem fio, entendeu? Foi passando a informação errada, entendeu? Porque eles entendiam o jeito certo, aí eles colocaram coisas a mais, fizeram um puxadinho no prédio, colocaram coisa a mais aqui, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo com aquilo a mais. Aí quando vieram os próximos não entenderam. Aí eles acharam que isso aqui a mais é que era o negócio, mas eles não estavam entendendo o que estava antes daquilo, entendeu? E aí fez essa bagunça, aí isso aí é o telefone sem fio, entendeu? E é isso. Vamos para a próxima raiva. Então eles criaram a sistematização por placar, o tal do Almuten. Almuten seria o que os helenísticos chamavam de oicodespotes. Só que o Almuten aqui, ele tem uma questão de pontos, de pontuação, entendeu? Na astrologia helenística, um planeta no próprio signo era apenas o dono da casa. No período medieval, isso já virou um cálculo matemático, para poder encontrar o planeta mais forte. Então o que acontece? Domicílio passou a valer 5 pontos. Exaltação passou a valer 4 pontos. Triplicidade passou a valer 3 pontos. Termos passou a valer 2 pontos. E face passou a valer 1 ponto. Então, que antes eram dignidades, né, com nomes específicos, na era medieval acabou se tornando um sistema de pontuação
Então, você soma as coisas, né? Se você tem um planeta que está no próprio signo e no próprio termo, aí você vai somar o ponto. 5 pontos do domicílio mais 2 pontos do termo. Entendeu? E o que você faz com esse número? Não sei. O que você faz? Sei lá. Você vai dizer que ele é mais forte do que o outro que só tem o domicílio. Ou que tem domicílio e face. Enfim, é meio que por aí. Mas eles não pararam por aí. Porque invenção um pouco é bobagem, né? Aí o que eles inventaram mais? Eles criaram o exílio para dar uma simetria na coisa. Sim, gente, o exílio. Eles criaram o exílio, não tinha exílio, tá? É porque na helenística você tinha a exaltação, né? Que eles trouxeram lá dos babilônicos, lembra? Então tinha exaltação. Aí o que acontece? Quando o planeta está no signo oposto ao signo que ele se exalta, ele está em queda. Que é quando o planeta tem desprestígio, ele passa uma vergonha, tal, entendeu? É isso. Mas quando ele estava no signo oposto ao signo que ele tem domicílio, não tinha isso. Era só, bom, ele depende de outro para poder se manter, entendeu? Então, o Marte em Touro depende da situação da Vênus para ele se manter. Mas os árabes falavam que um Marte em Touro é um Marte exilado, então ele está muito ruim. Aí o que eles fizeram? Se o domicílio tem 5 pontos, esse exílio que a gente inventou aqui tem menos 5 pontos. E a queda tem menos 4, tá? Então o Marte em Touro agora, ele é um Marte muito ferrado, que tem menos 5 pontos. Sendo que na helenística ele era apenas um Marte que dependia da situação da Vênus, entendeu? Porque assim, se existe um lugar onde o planeta manda, então tem que existir um lugar onde o planeta ele é banido ou é exilado, entendeu? Mas só que aí na Renascença, que a gente vai ver mais pra frente, essa questão da pontuação foi ganhando mais corpo, tá? Até os árabes era isso que eu tô falando. Mas lá na frente vai ter mais pontuação, tá? Vocês percebem que na astrologia helenística, um planeta que tá no signo oposto, ele era um hóspede ali complicado, só porque ele depende da situação do outro. Já para os árabes, ele tava horroroso, tava com menos 5 pontos, era um criminoso estrangeiro, era tipo isso, entendeu? Uma pessoa que tá ilegal em outro país, entendeu? É tipo isso. Então a gente pode dizer que os árabes fizeram da astrologia uma novela mexicana, entendeu? E aí nisso, né, eles somavam os pontos e davam um veredito que muitas vezes era bem fatalista. E aí isso foi dando margem para lá na frente criarem mais regras, mais pontuação, mais coisas, mais puxadinho nesse prédio, entendeu? Mas isso é assunto pro próximo vídeo, tá? Que a gente vai falar do período do iluminismo. Mas vamos lá, gente, que ainda não acabaram os erros, tá? Vamos ver agora o erro das casas. Como que a gente foi dos signos inteiros para a prisão das cúspides? Então, gente, houve uma mudança de paradigma. Na astrologia helenística, a lógica era orgânica e baseada em signos. Eles entendiam que o signo era indivisível. Então, o que existia era o sistema de signos inteiros, onde cada signo é uma casa. Se o ascendente está em 25 graus de Leão, o signo de Leão inteiro é a casa 1. O grau 25 é apenas um ponto de foco. É o horóscopos. Mas ele não inicia a casa. A casa inicia em 0 de Leão e vai até 29,59 de Leão, tá? Os autores helenísticos, como Vétius Valens, Doroteus de Sidon, usavam sistemas de divisão como o de Porfírios, por exemplo, que era, sim, um sistema de divisão de casas por quadrantes, e eles utilizavam isso para determinar a força dos planetas e para cálculos de longevidade. Mas a interpretação da vida, os tópicos das casas, seguia o signo. Porque, na realidade, eles usavam, tipo, por exemplo, o sistema Porfírios, mas não é desse jeito que os árabes começaram a usar e do jeito que usam hoje em dia, que é totalmente errado. Por exemplo, no caso do ascendente em 25 graus de Leão, o ascendente ali no Porfírios vai ser a cúspide, mas ainda assim a casa começa em 0 de Leão e vai até 29,59 de Leão, entendeu? Aí o cálculo pelo sistema Porfírios era utilizado para você saber onde estaria as cúspides das casas. Só que a cúspide não era sobre iniciar a casa. A cúspide nunca foi onde se inicia a casa. A cúspide é o ponto focal da casa. É onde a casa vai ter mais força. Então, se a cúspide está lá em
3 graus de Gêmeos, por exemplo, quer dizer que o foco maior, o ponto de mais força daquela casa é em 3 graus de Gêmeos. Não quer dizer que ela começa em 3 graus de Gêmeos. Ela continua começando em 0 grau de Gêmeos. A casa, não importa onde esteja a cúspide, entendeu? A casa é o limite do signo. Era assim que era entendido na astrologia helenística. Mas esse ponto focal ali é uma coisa muito específica, que, como eu falei aqui, é usado para cálculos de longevidade, para você ver a intensidade da força do planeta quando ele está mais perto da cúspide. Ele fica mais forte, tá? Mas assim, essa intensidade ela é mais marcada quando a gente está falando de casas angulares, que é o ascendente, a casa 7, o meio do céu e a casa 4. Então, se você tem ali o grau do ascendente e o grau do meio do céu, que sempre aparecem em signos inteiros, você vai saber automaticamente o grau da cúspide da 7, que é exatamente o grau oposto da 1. E o grau ali da cúspide da 4, que é exatamente o grau oposto do meio do céu, entendeu? Então, você sabendo esses 4 pontos focais, é o que importa. As outras casas, elas são derivadas das casas angulares. Então, pode até ter mais força na cúspide, mas ela não é uma casa forte para ter mais força, assim, entendeu? Ela é uma casa fraca já, por natureza. Então essa força a mais que tem ali é muito pouca, entendeu? Então nem vale a pena a gente perder tempo calculando as cúspides dessas casas. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Não. Tá certo, amigo. Mas o que vocês precisam entender que a cúspide nunca foi o início da casa. A cúspide era o ponto focal da casa. O início da casa sempre foi o grau 0 do signo e o final da casa sempre foi o grau 29 e 59 do signo, tá? Isso que vocês têm que ter em mente. Sempre foi assim. Até que o Alcabitos achou que tinha que refinar esse cálculo. E aí ele achou que a cúspide tinha que iniciar a casa. Meu Deus do céu, o planeta tá ali antes de chegar na cúspide. Quando ele tá ali, tipo, faltando 2, 3 graus, né? Eles tinham essa ideia de que até 5 graus antes da cúspide, o planeta tava já com uma grande intensidade, com a intensidade da cúspide. E até 5 graus depois, ele preservava aquela intensidade da cúspide. Mas isso é dentro da própria casa, que começou no grau 0 e termina no grau 29, entendeu? Era isso. Mas o Alcabitos achou que a casa tinha que começar na cúspide. Não, meu Deus. Ai, que confusão. E é por isso que hoje tá tudo cagado desse jeito. É por isso que hoje tem essa confusão. Ele deu nó na cabeça das pessoas, entendeu? Ele confundiu as coisas. Só que o problema, gente, é que isso faz com que as casas tenham tamanhos desiguais, porque você não tá respeitando mais o signo, né? Um dos problemas, né? Porque o problema maior é que o signo, ele é indivisível. Não pode ser dividido. Se você põe um pedaço de um signo numa casa, um pedaço na outra, você está dividindo o signo. Não pode, isso é aberração. É aberração. Aberração que se chama isso, entendeu? Aí ele fez essa aberração de dividir o signo que é indivisível. Por isso que errou as coisas, entendeu? E aí, isso faz com que as casas fiquem com tamanhos irregulares, bagunça tudo as coisas. Dependendo da geolocalização, vai dar signos interceptados, entendeu? Signo interceptado não existe, tá? Signo interceptado é loucura dessa coisa de achar que a cúspide inicia a casa. A cúspide não inicia a casa, que fique claro isso. Cúspide nunca inicia casa nenhuma. A cúspide é só o ponto focal da casa, tá? O início da casa é o grau 0, o final da casa é o grau 29 e 59, tá? Comenta isso aqui pra mim nos comentários. O início da casa é no grau 00 e o final é no grau 29 e 59, tá? Por favor, vou saber que vocês entenderam. Na técnica helenística, que é a técnica correta, se você tem o Sol lá em Leão, e Leão é o seu ascendente, tá? Daí o Sol tá na casa 1, obviamente. No sistema do Alcabitos, se o ascendente for lá no grau 28 e o Sol estiver no grau 10 de Leão, ele vai dizer que o Sol tá na casa 12. Imagina! Ele vai dizer que tá na 12, gente. O que não é, entendeu? Olha, e disso eu posso falar bem, tá? Porque eu tenho Saturno em 7 graus de Capricórnio. Meu ascendente é em 11 graus de Capricórnio. E aí, quando eu comecei na astrologia, eu ficava achando que o meu Saturno era na 12, gente. Por causa dessa loucura, dessa aberração, entendeu? E eu ficava, nossa, eu tenho o regente do ascendente da 12. Mas aí eu pensava, por que eu não tenho os problemas de
um regente do ascendente na 12? Porque minha saúde sempre foi boa. Aí eu pensava, será que é porque ele tá em Capricórnio só? Enfim, né? Porque ele tá domiciliado, será? Enfim, eu ficava assim, né? Mas mesmo ele domiciliado, gente, se tiver na 12, vai dar ruim, entendeu? E no meu mapa não dava ruim. Por quê? Porque o Capricórnio é a casa 1. Não importa. O meu grau 11 é a cúspide da casa 1. É o ponto focal da casa 1. Inclusive ele tá perto, né? Então, de 7 para 11, 4 graus. Ainda tá ali nos 5 graus que dá a intensidade da casa, entendeu? Enfim. Mas é isso. Ele está na casa 1, entendeu? Imagina se meu Saturno tivesse na 12. Meu retorno de Saturno tinha sido horrível. E foi tão suave que eu mal tive um retorno de Saturno, entendeu? Enfim. Por quê? Porque meu Saturno é na casa 1. Tá, mas por que que o Alcabiche fez isso? Por que que eles fizeram isso, né? A intenção dos astrólogos medievais, gente, era inventar roda, mentira. Era trazer uma precisão astronômica, baseada no tempo de ascensão dos signos. Mas o resultado prático foi uma fragmentação da clareza interpretativa da astrologia helenística. Foi um erro bem errado, bem redondo, entendeu? E o pior é que o Alcabiete se tornou padrão nas universidades, meu Deus, ai. Se tornou padrão nas universidades medievais, tá? E aí ele consolidou essa visão de graus, de que a cúspide inicia a casa. Ai, que dura até hoje aí, né? Na astrologia moderna é o que mais você vê, mas na tradicional também, porque eu falei pra vocês, não adianta ser tradicional. Isso aqui é astrologia tradicional, entendeu? Tem que ser helenístico, porque é o helenístico que é o correto. O resto, entendeu? A parte dos árabes que estava seguindo estritamente a helenística, tava belezinha, entendeu? É isso que vocês têm que entender. Aí daqui pra frente é só pra trás, gente. Só ladeira abaixo. E essa confusão aí é o que gera o maior transtorno para quem tenta ler os textos tradicionais com essa visão moderna, né? Usando esses sistemas aí tipo Plácidos, entendeu? Porque muda as coisas ali, né? Dependendo do mapa, os planetas mudam de casas, entendeu? E aí não funciona, entendeu? Aí erra a interpretação, porque não é aquilo, a realidade, entendeu? Lá em cima, quando eles vão, tipo, aqui, lá eles colocam por signos inteiros, tá? E aí você desce, aí você vê seu mapa, aí você muda as coisas de casa, aí não bate com o que tá planejado lá em cima, entendeu? Aí não funciona, você olha o mapa e fala, mas por que não tá acontecendo isso que eu tô vendo aqui no mapa? Porque não é isso que tá aí. Você tá lendo errado. É por isso, entendeu? É por isso. Bom, gente, agora a gente vai entrar no período latino medieval. Ali entre 1100 e 1450. Essa aí é a fase em que os textos árabes, que preservaram, né, de certa forma ali o conhecimento helenístico, né, porém do jeito que vocês viram até aqui, foram traduzidos para o latim, lá na Europa. Então, gente, o marco inicial, o século das traduções, é o século XII. Principais autores, Guido Bonatti e Leopoldo da Áustria. Então, gente, o que a gente tem que entender é que a introdução da astrologia na Europa não foi um contato direto com os gregos. Na verdade, essa introdução da astrologia ali foi uma reimportação via o mundo árabe. Enquanto a Europa vivia ali na Alta Idade Média, teve ali um escuro técnico astrológico, tá? Na parte da astrologia, não tinha astrologia, entendeu? Então, os árabes é que preservaram ali a base da astrologia helenística, do jeito deles aí que vocês viram até aqui. Então, entre 1100 e 1300, o ponto de encontro era a Espanha, especialmente ali em Toledo. E também na Sicília, tá? Sicília era só Sicília, que não tinha Itália nessa época. Então, com a reconquista cristã, os europeus tiveram acesso às bibliotecas que os árabes deixaram para trás. E elas estavam repletas de textos. Não sei se vocês sabem, né, mas ali a Península Ibérica, ela foi totalmente dominada pelos árabes. E depois os cristãos retomaram. Aí que foi surgir Espanha e Portugal, entendeu? Então, entre 1130 e 1180, foi um período frenético. Tradutores como João de Sevilha e Gerardo de Cremona começaram a traduzir do árabe para o latim. As obras de Machalá, Abu Machá, que por sua vez, né, citavam Doroteu de Sidon, Ptolomeu. Então, como vocês podem perceber, eles não receberam os textos gregos puros logo de cara. Eles receberam essa versão turbinada ali dos árabes, já com as modificações, com todo aquele mundaréu de Lot,
sistema de casa errado, entendeu? Orbes que não precisava, essa bagunça toda. E aí que tem a introdução da astrologia na universidade, entre os séculos 13 e 14. Então, gente, diferente da era helenística, aonde a astrologia era praticada por sábios, médicos, de forma mais livre, na Europa Latina, a astrologia se tornou uma disciplina acadêmica. Assim, não foi uma invenção europeia exatamente, tá? Porque no mundo árabe já se ensinava astrologia de forma institucionalizada, séculos antes de chegar na Europa, tá? Mas o modelo era diferente. A astrologia lá era ensinada em madrasas, como por exemplo a Casa da Sabedoria em Bagdá. Ela era parte essencial da formação de médicos e astrônomos. Daí o que os europeus fizeram? Os europeus apenas formataram esse conhecimento dentro do sistema das universidades europeias, como Bolonha e Paris. Então, eles transformaram a astrologia em uma disciplina obrigatória do quadrivium. Guido Bonatti, que viveu entre 1210 e 1300, é o maior nome desse período. Ele escreveu o livro Liber Astronominae, sistematizando tudo que os árabes trouxeram. E isso se tornou o manual definitivo para os astrólogos europeus por séculos. Então, gente, na Europa, a astrologia era ensinada como parte do quadrivium: aritmética, geometria, música e astronomia/astrologia. Nas universidades de Bolonha, Pádua e Paris. Mas houve um choque cultural aí, tá? Porque essa introdução da astrologia nas universidades foi marcada por uma tensão constante com a igreja. Para que a astrologia fosse aceita na Europa cristã, autores como Alberto Magno e Tomás de Aquino tiveram que batizar a técnica, tá? Argumentando que os astros influenciavam o corpo físico e o clima, o que era aceitável. Mas eles não podiam tirar o livre-arbítrio da alma humana. Aí entrou mais uma camada de erro, gente. Porque hoje em dia a ciência já diz que livre-arbítrio é irrisório. A gente praticamente não tem livre-arbítrio nenhum. E os helenistas entendiam isso, né? Só que a ciência fala isso pautada na biologia, entendeu? Bom, a astrologia falava a mesma coisa pautada em símbolos. Mas aí nessa época eles falaram, não, tem livre-arbítrio sim. Porque na Bíblia diz que tem livre-arbítrio. Continua acreditando nisso aí, continua. Enfim. E aí foi nesse período que essa clareza técnica helenística começou a ser enterrada, sob camadas de regras morais e determinismos teológicos, preparando ali o terreno para a astrologia que ia ser praticada até o final do século XVII, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Que 1700, gente, é o marco final da astrologia medieval. Com o advento do iluminismo, a astrologia é expulsa da universidade, entendeu? Ali no final do século XVII. Mas a transição da astrologia medieval para a Renascença, ela foi, em essência, o processo de transformar a técnica helenística, que já vinha sido mexida por toda a Idade Média, em uma ciência contábil aritmética. Então, gente, pra gente concluir, os árabes foram gênios matemáticos, mas a obsessão pelo cálculo obscureceu a lógica metafísica da Grécia. A astrologia medieval realmente era fascinante, mas a parte que eles pegaram dos helenistas, tá? Que foi bem aí que a clareza começou a se perder em favor de complexidades desnecessárias. Então, gente, como eu disse, no próximo vídeo a gente vai ver o período do iluminismo. Como que isso culminou na Renascença e na decadência da astrologia. Porque, como eu falei pra vocês, daqui pra frente é só pra trás. Entendeu? Só ladeira abaixo, tá? A Renascença, gente, ó, é a astrologia tradicional ainda, viu? Ó, a gente vai ver William Lilly, meu Deus. Enfim, bom, e é isso. Conta aqui pra mim se vocês já conheciam essa parte da história da astrologia, gostaram de saber sobre o período árabe. Agora, se vocês gostaram do período árabe, vocês com certeza vão gostar da lógica das casas astrológicas aí do período árabe. Tá aqui nos cards um vídeo onde eu explico como que eles dividiam ali os regentes das triplicidades dentro de cada casa, que era mais complexo do que se fazia na era helenística, né? Porque na era helenística era mais simples. Era apenas assim, o primeiro senhor era metade da vida, o segundo senhor era a outra metade da vida, e o terceiro senhor era as duas metades da vida ajudando os dois primeiros, entendeu? Mas os árabes colocaram ali
funções específicas para cada um dos 3 senhores da triplicidade. Então olha aí esse vídeo que vocês vão entender isso aí que eu tô falando, tá? Bom, antes de sair, confere se você deixou aquele like pra você morar aqui no meu coração, tá? Se não tiver inscrito, já se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. Vem muita coisa boa por aí. Já estou preparando a próxima série que vai vir depois dessa, mas essa ainda não acabou, a gente tá na metade, tá? Ainda tem mais 2 vídeos pela frente, que vai ser o da Era do Iluminismo, Renascença, e por último o da Astrologia Moderna. Aí a gente vai entender como que a gente chegou, aonde chegamos, a que ponto chegamos, meu Deus. É isso que a gente vai entender no último vídeo, tá? Mas eu tô preparando a próxima série, ó, que vai ser babadeira também. O jeito que os helenistas analisavam o mapa. Bom, se já fizer mais de uma semana que esse vídeo foi postado, já vai estar aqui do lado também esse próximo vídeo, que é o do período do Iluminismo. Mas também tem outros vídeos aqui para você continuar ampliando os seus estudos astrológicos. Escolhe um aí para você ver e a gente se vê lá nesse vídeo que você escolher. Até lá!